Fala galera, beleza? Sou o Rodrigo Rocha. Não importa o quanto sua música seja boa, não importa o quão você é talentoso e também não importa o quanto tempo você dedicou para compor a sua música, o quão profissional você seja, se você não souber distribuir e divulgar a sua música. Então hoje eu vou falar de 3 passos para você potencializar o seu marketing musical. E antes de começar a falar, eu queria deixar um convite para você. Se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais, explorar um pouco mais sobre esse assunto, eu fiz um e-book para você de como iniciar a sua carreira artística. Eu deixei o link na bio do meu Instagram e se você está vendo pelo YouTube, tá na descrição aqui do vídeo. Então acessa, clica no link lá e faz seu download, é gratuito. E depois comenta para mim dizendo o que você achou, beleza? Hoje em dia o mercado musical está extremamente competitivo e com certeza você tem uma certa noção sobre isso, que todo dia basicamente, toda semana tem lançamentos de milhares de lançamentos rolando nas plataformas digitais. E a primeira dica que eu tenho para falar para você é: chame a atenção do seu público. E não é simplesmente chamar a atenção fazendo qualquer outra coisa, é chamar a atenção com conteúdo relevante para o seu público. A atenção das pessoas hoje é extremamente limitada, então se você não postar algo relevante para a sua audiência, para o seu público, para os seus fãs, eles simplesmente vão ignorar o fato que você está postando alguma coisa e tua mensagem não vai chegar. A parte mais importante para chamar a atenção do seu público é criar conteúdos relevantes para o seu público. Então se você toca alguma música relacionada ao universo pop, por exemplo, todo tipo de linguagem, de conteúdo que está se relacionando com esse estilo é relevante para o teu público. Então foque em chamar a atenção com conteúdos relevantes para o seu público. Outra coisa importante E para você chamar a atenção do seu público, outra coisa importante é a qualidade do conteúdo que você está postando. Então nada vale você gerar conteúdo só por gerar, mesmo que for a linguagem e o interesse do seu público, se não tiver qualidade. Porém, vale a pena falar aqui que a qualidade também pode ser uma grande pedra no percurso aí do músico ou de qualquer outro artista que tem um pouco da síndrome do perfeccionismo. Então, eu tenho uma frase comigo que antes feito do que perfeito. É importante a gente prezar pela qualidade 100% em todos os momentos. Porém, tem certos momentos que o perfeccionismo tem que ser deixado de lado para que a gente faça, produza e mostre o que a gente tem para mostrar. Então uma dica importante para você chamar a atenção do seu público é abusar de lives, fazer conteúdos de bastidores, por exemplo, de ensaio e bate-papo com o teu público. São conteúdos extremamente massa e relevante que o teu público com certeza vai gostar de consumir. O segundo ponto é para você criar receptividade, ou seja, isso significa para você entrar em contato com o seu público de maneira similar a ele. Ou seja, tem muita relação com o primeiro ponto, que é para você criar conteúdo. Porém, nesse segundo ponto, não é qualquer tipo de conteúdo, é para você ir afunilando esse conteúdo para coisas que a sua tribo, os seus fãs se relacionam e falam a mesma linguagem. Então, conforme você vai falando a mesma língua que o seu fã fala, que o seu público fala, isso vai criando uma certa similaridade e isso vai criando automaticamente receptividade. O teu público vai se sentir receptível ao seu conteúdo, à sua mensagem, à sua música, e isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas queiram saber o que você tem para passar na tua música. E um ponto super importante com relação a isso é você conhecer bem o seu público, é você saber quem é o seu avatar. Então se você sabe os costumes deles, aonde eles frequentam, com que frequência eles saem à noite, por exemplo, ou que tipo de filme e séries eles assistem no Netflix, você consegue assim ter uma noção um pouco mais aprofundada de quem é o seu avatar e assim fazer com que essa receptividade seja cada vez mais profunda. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui pra você é para ser notável. Todos esses 3 aspectos que eu pontuei, você pode perceber que se conversam intimamente, porém são 3 aspectos complementares. Então, para você ser notável, você tem que falar a linguagem do seu público, que é o que eu estava comentando no segundo ponto, e você tem que gerar conteúdo, que é o que eu falei no primeiro ponto. Porém, nesse terceiro ponto de ser notável, você tem que ir um pouco mais a fundo e identificar os tipos de estilo de vida que esse teu público tem, ou seja, que tipo de roupa ele costuma usar, que tipo de lugares ele costuma ir, que tipo de ambientes ele costuma frequentar. E tudo isso
leva a gente começar a entender um pouco mais sobre a emoção do seu público. Ou seja, se seu público tem uma faixa etária de 16 anos, por exemplo, então é normal que nessa faixa etária as pessoas estejam se relacionando pelas primeiras vezes e um tema muito presente nessa faixa etária é, por exemplo, o amor. Então, se seu público for essa faixa etária, quando você fala desse sentimento do amor, isso é muito presente na vida dessas pessoas, então a linguagem vai ser mais fácil de ser passada através de um sentimento que seja presente na vida deles. Então, uma dica que eu deixo aqui é você se relacionar com o seu público e com a forma com que ele vê o mundo de maneira mais sentimental e emocional. Então, vale a pena você pesquisar a fundo o que teu público, o que sua tribo faz, onde ele costuma ir, com que roupa ele costuma se vestir, qual é o tipo de linguagem que ele fala, qual é o tipo de atitudes sociais que eles têm. Você chamar a atenção criando conteúdo relevante para eles, você ter receptividade com o seu público e assim você sendo notável para o seu público. Então, esses 3 pontos são extremamente importantes para você criar aí uma presença dentro do seu marketing musical. E agora eu queria deixar mais uma dica extra para você, que na verdade é uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual é o resultado final que o seu público vai receber escutando e consumindo a sua música? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente não consome o produto em si, a gente não escuta música por escutar música. A gente escuta música ou compra qualquer outro tipo de produto porque a gente quer os benefícios do produto ou, no caso, da música para nós. Então a gente não vai escutar uma música só por passar o nosso tempo e escutar uma música hoje em dia. A gente vai escutar uma música porque essa música nos remete a algum sentimento ou prazeroso ou não prazeroso. Então, essa pergunta que eu deixei para você é justamente para extrair esse tipo de sensação do seu público de maneira consciente. Então, maravilha, se você curtiu o conteúdo, não esquece de comentar, deixar um comentário para mim, para eu conseguir ter um feedback, para ver se eu tô conseguindo atribuir algum valor para você. E não se esquece também de baixar o e-book se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse tipo de conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo e até mais.